sobre o tabernáculo de adoração, e a gente nessa jornada aí, a gente está vendo o tabernáculo de Moisés, e como esse tabernáculo, ele se manifesta na nossa vida, como a ordem que Deus deu para Moisés de fazer um tabernáculo, o que isso se aplica na nossa vida hoje, ok? Então nós já vimos que só existe um acesso, que é Jesus. Nós já vimos que ao passar por esse acesso, as pessoas encontravam um altar de sacrifício, o que fala da cruz do Calvário, o que fala da realidade da cruz. Um pouco mais para frente nós vimos a bacia de bronze, o que fala de maturidade, renovação de mente. Dentro do santo lugar nós vimos a mesa de pães, e a mesa de pães fala de comunhão, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. A gente viu sobre o candelabro, e o candelabro fala do poder da vida ressurreta, através da pessoa do Espírito Santo, e a aula passada a gente falou sobre o altar de incenso. E no altar de incenso a gente falou que as brasas eram tiradas do altar de sacrifício, ou seja, o que deve acender a nossa vida de oração? A revelação da cruz de Jesus Cristo. É isso que deve acender a nossa vida de oração. Uma vida de oração sem paixão é uma vida de oração religiosa. Nós comentamos sobre isso. E hoje, sem delongas, vamos para esse último capítulo aí, vamos falar sobre a Arca da Aliança. Diz aí na sua apostila, lê lá comigo, Êxodo 25. Êxodo 25, de 10 a 22. Diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. E ouro é símbolo do que, minha gente? De Deus, divindade, ok? Divindade, Deus. A madeira de acácia fala da natureza humana, algo que foi feito para adorar. Esses símbolos aí são importantes você gravar, porque esses símbolos estão no Velho Testamento direto. Então isso aí é para te ajudar, para você interpretar melhor o Velho Testamento. Por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti. Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O que você tem que entender aqui, uma das primeiras figuras que você tem que entender, e eu já falei um pouco sobre isso, é que a arca é símbolo da manifestação da presença de Deus. Ok? A arca era o símbolo da manifestação da presença de Deus. Nós vamos ver um pouquinho disso aí. Existe a onipresença de Deus, ok? Nós cremos nisso. Nós que somos cristãos, nós cremos num Deus onipresente, onisciente e
potente, se você crê num Deus onipresente, você crê que Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ok? Mas Deus, Ele não se manifesta em todos os lugares. Então há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. E muitas vezes nós estamos falando, Senhor, a Tua presença aqui nesse lugar, vai conosco, isso e aqui, vai com Deus, minha irmã. Mas espera aí, Deus não está contigo? O pastor Marco pregou sobre isso, pelo menos lá na igreja, não me lembro se ele pregou isso no Crescendo em Fé, mas lá na igreja, ele teve um momento que ele parou. Ele falou, isso aqui é para os músicos. Coisas que a gente já vem falando aqui já tem um tempo. Nós não levamos ninguém à presença de Deus. Qual é a única pessoa que pode nos levar à presença de Deus? Jesus. Através do seu sangue, mediante a fé, nós entramos nessa presença, nessa manifestação da presença de Deus todos os dias. Ok? Então, essa arca é símbolo da manifestação da presença de Deus, ou seja, um Deus que pode ser visto, um Deus que pode ser experimentado, um Deus que é real. Esse é o simbolismo. É um Deus que é real, é um Deus que é verdadeiro, um Deus que você consegue apresentar para as pessoas. Como é que você apresenta um Deus invisível para as pessoas? Conceitos muitas vezes não ajudam. Não, porque Deus te ama. Eu sei que Deus me ama, mas cara, como é que eu saio dessa crise? Eu sei que Deus me ama, mas como é que Deus me ajuda no casamento? Eu sei que Deus me ama. Então você vem com princípios e você apresenta um Deus de verdade, um Deus que chega junto de você, um Deus que se apresenta para resolver problemas, um Deus que se apresenta para o seu bem-estar. Um Deus que se apresenta para que a sua vida seja uma vida cheia de alegria. Um Deus que está contigo todos os dias. Todos os dias. Se nós formos ver os nomes de Deus, existem 3 nomes raízes. Ok? Existe Elohim, existe Adonai e existe Jeová. Também já falamos um pouquinho isso aqui lá no primeiro trimestre. Elohim é o Senhor, ok? Aquele que é imanente, aquele que está, aquele que é transcendente, aquele que está acima de tudo e de todos, o intocável. O intocável, ele está numa posição onde só ele é Deus. E Satanás, quando ele quis subir ao trono de Deus, ele estava querendo ser Elohim, acima de tudo e de todos. Adonai fala da autoridade daquele que é Senhor. Ok? Esse daqui é o que está acima. Esse aqui é a autoridade. Ok? A, artigo definido, autoridade. É a marca da palavra Adonai. E o terceiro é Jeová. E Jeová é o Deus imanente, é um Deus que vem para junto. É o Senhor que está junto. Então quando você fala Jeová, Rafá, você está falando que aquele que é a sua cura está com você. Jeová Tzidkenu, aquele que é a sua justiça está com você. Jeová Nissi, aquele que é a sua vitória está com você. Jeová Raá, aquele que é o seu pastor está com você. Jeová Shalom, aquele que é a sua paz está com você. Então, muito é usado na Bíblia o nome Jeová, o Deus que está presente. É traduzido no Novo Testamento como Emanuel, o Deus conosco. E esse é o símbolo da arca, o Deus conosco. E você tem que entender também que a arca era o ápice do tabernáculo. Olha só que interessante, a arca era o ápice do tabernáculo. A arca era a peça central do tabernáculo. A peça central. E não é esquisito que a arca ela é tomada pelos filisteus, você lembra disso? Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, mas antes ele grita, Icabode, a arca de Deus se foi.
E por anos e anos e anos, o povo oficializa os rituais sem a peça central, como se estivesse tudo bem. Sem a manifestação de Deus, como se estivesse tudo bem. E Davi, com seu coração de adorador, aquele que queria fazer toda a vontade de Deus, a primeira coisa que ele quer fazer é recuperar a manifestação de Deus, ou seja, é criar um ambiente para que Deus possa se manifestar aonde quer que nós estejamos. Era o coração de Davi. Davi quer fazer a vontade de Deus, para que Deus seja visto através de nós. E a peça central da nossa vida de adoração é Deus sendo visto através de mim e de você. É Deus sendo reconhecido através de você, gente. É Deus sendo reconhecido através das tuas escolhas. Lembra que nós falamos que a adoração é resposta? É Deus sendo reconhecido através das suas respostas. É Deus sendo reconhecido através das suas escolhas. A Arca da Aliança fala de um Deus que é real, um Deus que é verdadeiro. Então o tabernáculo foi desenhado com a arca sendo a peça central. Ou seja, sem a presença de Deus em nós, a nossa vida não tem propósito. Mas quantas pessoas levam a vida sem Deus? E acham que quantos cristãos levam a vida sem ter intimidade com Deus e acham que isso é a maior naturalidade? Quantos cristãos vão à igreja sem mesmo conhecer a Deus? Eu falei isso no segundo ano, que muitas vezes Deus é um subproduto da nossa memória. Ou um subproduto da nossa fantasia. Aquela pessoa como eu imagino. Ou então aquela pessoa com quem eu me relacionei. Deixa eu ver, há uns 10 anos atrás. Eu conheci Jesus. Quantos anos você conheceu Jesus? Há uns 10 anos. E hoje você conhece? É aquele de 10 anos. E Deus é um Deus verdadeiro, gente. Se Ele é uma pessoa, e a gente está num relacionamento com essa pessoa, cada dia você vai conhecendo mais. É verdade ou não é verdade? Você que é casado, quanto mais você vai se relacionando com a pessoa, né, com quem você casou, mais você vai conhecendo. Quanto tempo você vai? Vou fazer bodas de prata, bodas de diamante, bodas de chocolate, sei lá, bodas de algodão doce. Mas você vai conhecendo aquela pessoa. Mais. E Deus, quanto mais você deseja por Deus, mais Deus vai se abrindo para você. E a Arca da Aliança fala de um Deus verdadeiro, um Deus real. É interessante você também notar que a arca, a figura da arca é a figura de um trono. É a figura de um trono. Se você for ler aí, como a gente estava lendo aí, no verso 22, deixa eu ver aqui. Verso 22, ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca de testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E a arca é projetada como se ela fosse um trono. E trono, gente, fala de juízo, fala de autoridade. Trono é onde decretos são feitos. E a Bíblia, não sei se você lembra, mas a Bíblia diz em Salmos que Deus é entronizado no meio dos nossos louvores. Ou seja, é como se Deus viesse e colocasse a manifestação da sua presença atrelada aos nossos louvores. Por isso foi tão importante aquela aula onde nós tivemos com o pastor André sobre vida de louvor. Porque Deus é entronizado. Era como se você quisesse que a vitória chegasse na sua vida, você trouxesse a arca de Deus. E a arca de Deus sempre está atrelada a louvor. Sempre. Sempre.
Isso eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, mas se você já quiser anotar aí, a arca da aliança sempre está atrelada, sempre está ligada à manifestação de louvor. Louvor e a manifestação da presença andam juntas. Andam juntas. Então, a arca representava o trono de Deus na terra, a manifestação da presença de Deus, a presença de Deus entre o seu povo. Aí na sua apostila eu coloquei um verso de Juízes, Juízes capítulo 20, Juízes capítulo 20, verso 26 a 28, diz assim, vamos lá, na NVI. Então todos os israelitas subiram a Betel. E aqui você vai ver uma figura de como Deus se manifestava no Velho Testamento. Olha só. Então todos os israelitas subiram a Betel. E ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, eles jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E você já ouviu a gente falando daqui, o pastor Hélio, o pastor Fragara, você já ouviu o pastor Marcelo falando sobre isso, que Deus não se manifesta porque você chora. Deus não se manifesta porque você chora. Número 2, Deus não se manifesta porque você jejua também. Há um grande misticismo ao redor do jejum. Jejum é um tempo que é separado, seja do que for, para você buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, buscar direção, buscar inspiração. Ou seja, vou jejuar hoje o dia inteiro. Aí você vai trabalhar, depois você marca um cineminha com a esposa, aí você depois do cineminha que é de tarde, você marca um futebol. Cadê buscar a Deus? Não? Então não adiantou nada, foi dieta. Não foi jejum. Jejum passou fome. Jejum tem que estar atrelado a buscar a Deus. Um tempo de buscar a Deus. Ok? E não é isso só o que faz Deus se manifestar na nossa vida. O interessante, eu estava buscando Deus hoje e pedindo inspiração para isso, e o Espírito Santo me mostrou aqui, que ele diz assim, e eles choraram, e jejuaram, mas no final do verso diz assim, mas eles apresentaram. Sabe por quê? Porque adoração é ação. Adoração é ação. Não adianta nada você buscar a Deus, jejuou, Deus falou contigo, mas se você não responder aquilo que Deus falou com você, ponto, Deus não se manifesta. A vitória não chega, a bênção não aparece, porque é necessário uma ação correspondente. O que é fé? Fé é uma ação correspondente àquilo que Deus disse, aquilo que você ouviu da parte de Deus. Então, uma das coisas para que a gente veja a manifestação da presença de Deus, seja em vitória, seja naquilo que você está buscando Deus, é necessário aqui, diz assim, apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Ou seja, para que Deus se manifeste, existe um padrão. Existe um padrão para que Deus se manifeste. Então eles apresentaram o quê? Holocaustos. E holocaustos, gente, fala de ofertas de devoção. Holocaustos fala de ofertas de devoção. Ou seja, ofertas de devoção igual a fidelidade. Fidelidade. Ou seja, Deus vai falando com você, e Ele está vendo se você vai permanecer naquilo que Ele está falando, e Ele fala com você, Você já percebeu que às vezes tem vezes que Deus fala com a gente, que Ele se manifesta rapidinho, mas tem vezes que demora um bocado? Porque Ele está testando a nossa fidelidade. Ele quer saber se você vai continuamente apresentar para Ele holocaustos, oferta de devoção. Ele quer saber se você está devoto a Ele ou aquilo que você está pedindo.
Ele quer saber se você é devoto a Ele ou aquilo o que você está pedindo. Ofertas de devoção. Quais são as marcas da nossa devoção? Rapidinho, marcas da nossa devoção. Anota aí que não está na sua apostila. Aliança. Falou em devoção, a gente está falando em aliança. Falou em devoção, nós estamos falando de exclusividade. Falou em devoção, nós estamos falando de fidelidade. Fidelidade. Para que Deus se manifeste na nossa vida, para que você seja um instrumento da presença de Deus, esses 3 pontos são muito importantes: aliança com Deus, exclusividade. Deus não quer vinho misturado, Deus não quer vinho novo e vinho velho junto. Deus não quer vinho novo e odre velho junto. Deus não quer odre novo e vinho velho junto. Deus quer exclusividade. Aliás, olha só que interessante, em Tiago capítulo 1, diz assim, verso 5 ao verso 8: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Até quando? Até que se manifeste. Então, fidelidade. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que se alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou com dupla mentalidade. Ânimo dobre, dupla mentalidade, 2 pensamentos contrários. O que Deus está pedindo aqui? Exclusividade de pensamento. Por isso ele diz lá, em Romanos capítulo 12, verso 2, olha, se você quer experimentar a manifestação de Deus através da sua bondade, através da manifestação da glória de Deus, você precisa renovar a sua mente e focar somente em mim, e pensar nos meus padrões, e pensar com os meus pensamentos, e pensar com a minha vontade. Ele quer exclusividade de pensamento. Não ache que você vai dizer que você ama a Deus e vai ficar pensando em coisas erradas, que você vai agradar a Deus e que Deus vai se manifestar de qualquer maneira na sua vida. Deus continua sendo santo, gente. Deus continua sendo santo. Eu sei que nós pregamos a graça, e a graça não é a abertura para você fazer o que você quiser. Deus continua sendo santo. E o desejo, olha só que interessante, o desejo da graça de Deus é te capacitar a se relacionar com Deus Santo. Por isso o livro de Levíticos. O livro de Levíticos, o termo Levítico não é nem o melhor nome. O livro de Levítico devia ser traduzido como os chamados. Aqueles que são chamados por Deus. Para quê? Para se envolver com Deus. Nós falamos aqui que nós somos o quê? Sacerdotes. E sacerdotes são separados para Deus. E Deus quer exclusividade nesse relacionamento. Ele falou para Oséias: cara, você vai se casar com essa prostituta para que você possa sentir o que eu estou sentindo com relação a esse povo. Para que você entenda que esse povo se casou comigo, mas continua fazendo alianças com outros povos. Continua pegando os pensamentos de outros povos.
continua pegando os hábitos de outros povos, e assim eu não consigo me manifestar, porque Deus é um Deus de aliança, de exclusividade e de fidelidade. O que isso quer dizer? Casamento. Casamento, devoção, é a chave para o casamento, cara. E qual é a base do casamento? Amor. A gente tem um curso lá na igreja chamado Casados para Sempre. A primeira lição já explica logo. O negócio é você fazer a outra pessoa feliz. Não tente achar que a outra pessoa tem que te fazer feliz. Amor é doação. Relacionamento com Deus é doação. Relacionamento com Deus é doação com base naquilo que você recebe. Ora, esposas, sirvam ao seu marido, mas maridos, amem as suas esposas. Se o marido quer que a esposa o sirva, ame a esposa. É ou não é? E se a esposa quer que o marido o ame, sirva o marido. É sempre um relacionamento. A base é, o que eu preciso fazer? E Deus está nos chamando para devoção, gente. Para que Deus se manifeste na nossa vida, é necessário haver devoção. Eu não estou falando para Deus visitar você não, gente. Eu estou falando para Deus continuamente, isso aqui é continuidade. Para que Deus se manifeste através de você de forma contínua. Como é que Deus vai continuamente me usar? Através de uma perspectiva de aliança, de exclusividade, de fidelidade. E a última aqui para a gente terminar, já que o tempo já foi. Eles apresentam então o quê? Holocaustos, ok? A segunda coisa que eles apresentam são ofertas pacíficas. E ofertas pacíficas são ofertas de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. A palavra paz, no hebraico, shalom. E shalom significa paz, prosperidade, abundância, alegria. Mas a origem dela é ordem. Paz significa ordem. Ok? Ordem no meio do caos. Não é ausência de caos, é ordem no meio do caos. Então o segundo elemento que eles ofereceram o holocausto, a devoção da vida deles, o senso de aliança, de exclusividade, de fidelidade, casamento com Deus. Eles estavam casados com Deus, eles estavam dizendo: Senhor, nós somos casados contigo, então vem, e agora você tem legalidade para que Deus venha e coloque a semente dele no teu útero, e faça crescer a vontade dele, faça crescer os planos dele. Deus não vai semear nada dentro de você se você não der para ele exclusividade. Ofertas, holocaustos. E a segunda coisa, ordem. Ok? Ordem. E ordem fala de prioridade. Prioridades. Ordem na nossa vida facilita a manifestação na presença de Deus. Ordem na nossa vida facilita a manifestação da presença de Deus. Ordem então fala de prioridade. E eu pergunto, o que está em primeiro lugar na sua vida? Isso é para a gente pensar, gente. Para a gente continuamente pensar. Peraí, eu estou pedindo para que Deus se manifeste com cura no meu corpo, mas qual tem sido a minha prioridade? Será que tem sido os pensamentos de Deus? Será que tem sido meditar na palavra de Deus? Será que tem sido ver as coisas segundo a ótica de Deus? Deus em primeiro lugar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra, no princípio, Bereshit, significa que em primeiro lugar,
em um assento de autoridade, Deus que está elevado em um trono de prioridade, Ele cria todas as coisas. Se Deus está num assento de prioridade, Ele não deixou esse assento de prioridade, Deus continua estando assentado no trono do universo, no trono das nossas vidas, nos nossos corações, em prioridade. Para que Deus se manifeste na nossa vida, gente, é necessário que nós coloquemos Deus em primeiro lugar novamente. Prioridade, Mateus 6:33. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o reino de Deus é o governo de Deus. A justiça, eu anotei aqui, é a maneira de Deus ser e fazer o que é reto. A justiça é a maneira de Deus de ser e de fazer o que é reto. Depois você lê aí na sua apostila. Aliás, você me dá 5 minutinhos, a gente vai ler essas... Vamos terminar aí em o que está em Juízes. Juízes 20, lá no verso 27. Então o que eles fizeram? Eles apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Deus se manifestou não porque eles choraram, não porque eles jejuaram, mas porque eles apresentaram algo que agradou a Deus. E aí no verso 27 diz assim: e os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, porque a arca de Deus estava ali, a própria manifestação da pessoa de Deus estava ali, eles perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor, o que aconteceu? Respondeu. Deus se manifestou, o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então a manifestação da presença não veio apenas para trazer direção, ela veio para trazer vitória. E Deus está entrando na sua vida, aos pouquinhos, cada vez mais, segundo a abertura do seu coração, para trazer vitória para as situações da sua vida, gente. Para trazer vitória. Deus não está entrando na sua vida para perder, não. A presença de Deus, então, gente, ela traz consigo louvor. Vamos ver esses versos aí. 1 Crônicas 16, versos 6, 37 e 42. Diz assim: os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Ou seja, era Davi enviando Asaf para o tabernáculo de Moisés. Com eles, pois, estava Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos. E instrumentos de música de Deus, os filhos de Jedutum eram porteiros. Deuteronômio 10:8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Josué 6, de 11 a 13. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia apenas a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Ou seja, louvor é algo natural diante da manifestação da presença de Deus. E o último pontinho aí diz assim: quando celebramos a presença de Deus em nossas vidas, todos sabem quem está conosco.
1 Samuel 4,6. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E isso traz medo para o acampamento do inimigo. Saber que a arca de Deus está no nosso meio, que Deus está pronto para se manifestar no nosso meio. Como é que ele sabe disso? Através do seu louvor, através das suas ações de graças. Quando você abre os lábios e no meio da sua crise, você começa a glorificar a Deus. Senhor, eu te agradeço porque a tua presença é comigo. Você sabe disso. Mas o inimigo não sabe o que está dentro de você, ele não sabe que você sabe. Por isso que quando ele tenta contra a sua vida, é sempre na dúvida. Até quando ele tenta na dúvida dele mesmo. Porque ele não sabe se você sabe. Ele só vai saber se você sabe na sua reação. E louvor é resposta. Louvor é uma reação à manifestação da presença de Deus. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Deus está comigo. E quando o inimigo ouve que você sabe, quando ele sabe que você sabe, ele treme e ele foge. Por mais que ele tente por uma vez, por duas vezes, por três vezes, como foi na tentação de Jesus, ele tem que fugir. Resistir-lhes firmes na fé, diz a palavra. E o que Deus quer se manifestar na nossa vida, gente, nós somos sacerdotes. Tem muita coisa que a gente poderia dizer aqui, o fato de que a arca era carregada no ombro, o que fala de uma posição de governo. A presença de Deus nos dá autoridade. E a arca era carregada no ombro. Você lembra quando eles trouxeram, olha só, a falta de conhecimento, o que faz? Quando Davi trouxe, Davi recuperou a arca do Senhor, e era a maior alegria, é a arca do Senhor. Mas os filisteus deram a arca como? Num carro de bois. E estava aqui, dizendo aqui, nós lemos em Êxodo, que a arca devia ser carregada no ombro pelos varais, mais à frente pelos levitas. E Davi fala, aceita a maneira dos filisteus de se levar a arca. E Deus fala, não é assim que se deve levar a minha presença. Tem que ser no ombro. Eu quero que a minha presença descanse no ombro, na autoridade que os meus filhos têm. Porque Deus tem a sua maneira de agir. Então, minha gente, a gente está falando aqui que nós somos sacerdotes. E é nosso privilégio apresentar esse Deus para as pessoas. Como? Mostrando um Jesus que é o único caminho para Deus. Mostrando a cruz de Cristo, mostrando através da nossa maturidade, da renovação da nossa mente, mostrando através da nossa comunhão com Ele, mostrando através do poder da ressurreição, mostrando através daquilo que nós declaramos, das nossas orações, mostrando através de um Deus que se manifesta através de mim e de você. Ou seja, a Bíblia diz que se você colocar a mão nos enfermos, eles serão curados. É Deus se manifestando através de você. A Bíblia diz que se você expulsar demônios, não é o pastor não, se você expulsar demônios, eles vão ter que sair. Por quê? Porque Deus está se manifestando através de você. A arca da aliança era a manifestação da presença de Deus. E hoje nós somos essa arca. Nós contemos a glória de Deus e nós liberamos a glória de Deus. Se você não quiser liberar a glória de Deus, ela não será liberada. Deus colocou toda a sua presença em você, através do seu Espírito, para que você tenha o privilégio de liberar Deus aonde você estiver. Você é sacerdote de Deus. Diz aí para o teu irmão, você é sacerdote. Você é sacerdote de Deus. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos sacerdotes teus, de sermos chamados por ti, Senhor. De entendermos essas coisas tão simples, Senhor, de entendermos através de símbolos, de figuras, de sombras, Senhor, no Antigo Testamento, a realidade, Senhor, da nova aliança, em saber que nós, Senhor, somos chamados para vivermos, Senhor, todos os dias como sacerdotes, como homens e mulheres santos, separados para Ti, separados para um propósito, separados do mundo, Senhor, mas separados para Ti, sempre para Ti. Tu és o centro, Tu és
és tudo para nós. Tu és o início, o meio e o fim. Tu és a razão, o porquê e o como. Tu és o início e o fim, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos chamados, somos capacitados, somos agraciados, Senhor, somos favorecidos por Ti, para termos esse relacionamento contigo e Te representarmos, Senhor. O tabernáculo, Senhor, era um símbolo da representação de Cristo e da sua igreja gloriosa. Por isso nós te agradecemos, Pai, por nos usar como instrumento, como fonte de bênção, Senhor, para muitos e muitos que crerão em Ti. No nome maravilhoso de Jesus, amém.